Doutor, hoje é um dia de fortes revelações no Brasil, no caso Master. A ministra Gleisi Hoffmann disse que a nova fase de investigação expôs um esquema de corrupção envolvendo dirigentes do Banco Central durante o governo Bolsonaro, quando a autarquia era chefiada por Roberto Campos Neto. A declaração da ministra foi feita após a operação da PF, que resultou na prisão preventiva de Daniel Vorcaro, controlador da instituição financeira, e segundo a Gleisi, as revelações da investigação indicam ligação entre o escândalo e a gestão do Banco Central durante o governo anterior. Doutor, essa situação toda, ela vai, no seu ponto de vista, girar em torno da própria operação em si, ou isso vai respingar como um todo em um ano eleitoral? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu acho que... boa tarde, satisfação a todos, com todos aqui. Eu acho que é claro que isso aí vai acabar tendo uma repercussão na eleição. Sempre tem. Qualquer fato que ocorrer daqui para frente tem. Mas eu acho que algumas coisas das revelações de hoje precisam ser destacadas. A primeira e mais grave é a questão do envolvimento de diretores do Banco Central com o Banco Master. Lembremos que uma das acusações que se fazia contra o ministro Toffoli, que eu não tenho por que defendê-lo, era de que o Banco Central tinha exagerado na liquidação do Banco Master, tinha antecipado, deveria ter deixado mais tempo. Esse negócio de deixar mais tempo era a política do Bob Campos Neto, que sempre falou que era melhor o mercado resolver a questão, não o Banco Central interromper. Então, a primeira revelação disso aí é o envolvimento do Banco Central, que é uma coisa bastante grave. A segunda coisa, que está se falando pouco, eu acho injusto esse caso ser chamado o caso do Banco Master. Esse caso devia ser chamado a Igreja Lagoinha, porque tudo começa e vai por lá. Tudo começa e vai por lá. Quer dizer, o Banco Master é um filho, não vou dizer que é um filho predileto da Igreja Lagoinha, mas ele é um filho da Igreja Lagoinha. Tudo indica que o envolvimento, eu não estou falando dos que frequentam a igreja, provavelmente tem muita gente que frequenta a igreja que nem sabe disso, mas havia um arranjo econômico que vinha da igreja e que envolvia as principais peças desse caso do Banco Master. Então, a primeira coisa, Viaro, eu acho que devíamos começar a tratar esse caso Banco Master / Igreja de Lagoinha, para ser justo, porque não é possível uma igreja estar envolvida em tanto disso, e está envolvida, todo dia aparece coisa nova, um pastor novo, dinheiro, e eu acho que então, as duas coisas reveladas hoje, primeiro, o Banco Central está um pouco complicado nessa história toda. A gestão passada do Banco Central tem que falar alguma coisa. Não, os dois diretores, só os dois diretores, não é bem assim, né? Então, eu acho que a direção passada tem que dizer algo, né? Não adianta querer esconder esse Campos Neto, que ele dá para ser escondido um tempo, mas não dá para esconder. O problema não dá para... E a outra coisa, não dá para esconder que a Igreja de Lagoinha era um piano importante nesse arranjo todo, né? É claro, aí sempre que você fala uma coisa dessa, as pessoas dizem, não, mas está envolvido todo mundo. Sim, eu acho que até está muita gente envolvida. Mas nós precisamos separar as coisas aí. Primeiro, o que o banco fazia era uma fraude.
e o banco era encobertado nessa fraude pelo Banco Central. Segundo, essa fraude tinha muito a ver com entidades públicas. Por isso, este grupo de Lagoinha, que eu acho ideal ser chamado, é o grupo que corria atrás de político. Tem provavelmente político que não tem problema nenhum disso aí. Ele foi procurado porque o político era ligado a um prefeito que tinha lá um fundo e ele foi procurado para investir nos fundos aí do Banco Master. E provavelmente ele fez algumas vezes. Essa é uma coisa. Quer dizer, e a outra coisa é gente que foi contratado pelo Banco Master. Porque, veja, se eu sou advogado, ou eu sou engenheiro, ou eu sou um jornalista, não há mal nenhum eu ser contratado por um banco que não estava liquidado, que não estava sob investigação. Então, se eu fosse advogado e fosse procurado pelo Banco Master, ou se eu fosse um jornalista, ou se eu fosse um engenheiro, não há crime nenhum em você fazer um contrato, até porque o contrato, você chega lá, vê o contrato e vê tudo que tem no contrato. Agora, outra coisa que apareceu aí, e que acabou mostrando isso aí, foi o Valdemar. Há uma atuação de caixa 2, de dinheiro dado para fundo eleitoral, para candidatos. Quer dizer, não é alguém que foi lá contratada pelo Banco Master para ser o publicitário, ou o jornalista, ou o engenheiro, ou o advogado, ou o médico. Não é. É um dinheiro de caixa 2, que ele estava doando para as campanhas eleitorais. O Valdemar, com aquela simplicidade que só Mogi pode lhe dar, chegou e falou isso daí. 3 milhões. 3 milhões aqui, mais 3 milhões lá, mas depois você vai juntando os outros milhões, tem outros milhões, né? Porque não há mal nenhum você dar dinheiro em campanha, se você der oficialmente na campanha. Agora, você dar dinheiro como caixa 2 é problemático. Então, eu acho que duas coisas apareceram bem nessa nova fase aí. A primeira é o envolvimento do Banco Central, que não dá para esconder. O segundo, não dá para esconder, a imprensa não gosta de falar isso, eu digo a imprensa, a grande imprensa, mas o peão disso tudo é a Igreja de Lagoinha. É trágico falar isso? Provavelmente para quem é evangélico, deve ser uma coisa horrorosa. Mas você veja, tudo que aparece aí, o sujeito era pastor na Igreja de Lagoinha, o sujeito era não sei o que lá na Igreja de Lagoinha. Aliás, eu me surpreendo, porque eu não sabia que essa igreja era tão forte. Pelo menos em matéria de dinheiro, ela é forte, né? Mas sim. Ela é o peão, ela é uma parte relevante nessa questão aí. Não dá para resolver o caso do Banco Master apenas com os títulos que eles botaram no mercado, porque, veja, o Banco Master, todos os bancos praticamente venderam papéis do Banco Master, todos, quase todos. Alguns aí até demais. Quem quis cair, caiu, porque eles pagavam muito, né? Pagavam muito, quando se paga muito juros já é problemático. Então, esse não é o problema, porque esse é uma fraude que ele estava fazendo e que o Banco Central não barrou. E a segunda coisa é que tudo nasce na Igreja de Lagoinha. A espécie de igreja é uma igreja que virou uma coisa assim meio parecida como o mundo começou em Lagoinha.